Esse é o vídeo que o investidor no estilo buy and hold ou investidor de valor vai ficar um pouco bravo comigo aí no início do vídeo, porque eu vou te chamar de trader enrustido e na verdade especulador e não investidor. Pode ser que você se irrite, pode ser que você aprenda alguma coisa para até evoluir como investidor. E o trader ou o swing trader pode ser que ele até goste, que ele vai falar assim, não falei, agora é minha vingança. Mas na verdade vocês vão ver que é uma questão muito mais técnica e importante para você evoluir como investidor de verdade. Então fica aí e vê se você concorda. Em primeiro lugar, em relação a investidor ou especulador, no fundo, o que a gente precisa entender primeiro não tem problema ser especulador de vez em quando, né? Desde que você entenda o que você está fazendo, que é especulando preço, né? Inclusive, na nossa própria carteira aqui, a Construção de Riqueza Guiada, que é a nossa carteira completa de investimentos aqui do Antifrágil, a gente tem uma seção ali focada em investimentos especulativos, em ações, em criptoativos, etc., que naquelas ações ou naqueles criptoativos específicos a gente não está virando sócio daquilo ali. A gente de fato percebeu uma distorção de preço, acha que no futuro aquele preço vai ser corrigido e a gente quer capturar essa diferença de preço e não o retorno daquele ativo, tá? Isso no fundo é especulação e não é investimento. Você está arbitrando preço e não pegando lucro daquele negócio. Tá? Então, 99% de quem é day trader, swing trader, buy and hold, que acha que é outra categoria, ou até o próprio chamado, alguns chamam de investidor de valor, que olham métricas para ver se para onde está indo o lucro, eles são, na verdade, especuladores que estão olhando para preço e não para o retorno específico. Você olha para o retorno para saber para onde o preço vai, e não pelo retorno em si daquele ativo, não pelo lucro em si. A gente vai entender isso aqui melhor agora, tá? Quem olha para retorno, para lucro em si, distribuição de lucro do negócio mesmo, em geral são mais a estratégia que alguns chamam de estratégia previdenciária, um estilo meio Barsi, Luiz Barsi, que tem um pouco esse estilo aí, tá? Que alguns chamam de estratégia previdenciária, ou o que eu chamei aqui de investidor de verdade, que é a maioria dos grandes investidores de grande patrimônio mesmo, porque eu não achei outro termo aqui, mas é o termo que a gente chama aqui de investidor de verdade, que é o termo que a gente prega aqui na nossa carteira do Antifrágil, tá? Então, primeiro, a gente vai olhar de acordo com o objetivo no momento daquele investimento. Então, na hora da venda, né, quem quer vender por mais do que comprou? Esse é o seu objetivo primário. O meu objetivo é vender esse ativo por mais do que eu comprei. Day trader faz isso, swing trader faz isso, buy and hold faz isso e o tal do investidor de valor faz isso. Agora, outra perspectiva, eu quero comprar por menos do que é o valor intrínseco que eu calculei. Eu quero comprar por menos do que eu acho que vale. Aí de novo entra o buy and hold e o investidor de valor e entra agora também o investidor de verdade, que a gente chama de investidor de verdade e também o investidor previdenciário aqui, né? Mas o investidor de verdade, o investidor previdenciário, pode perceber que ele não entrou na categoria dos que querem vender acima do que comprou, tá? Isso pode acontecer por alguma consequência do mercado, enfim, não é algo previsível e nem é a intenção inicial da maioria dos investimentos, tá? Que a gente quer se tornar sócio daquilo e quem sabe depois de muito valor agregado vender aquilo ali lá na frente. Mas não é meu objetivo primário vender por mais do que eu comprei, tá? Isso é uma grande diferença e a maioria dos que se intitulam buy and hold pretendem no futuro vender por mais do que comprou, tá? Seja 5 anos ou 10 anos ou 3 anos ou 20 anos, o objetivo final no fundo é esse. E aí uma diferença entre o investidor previdenciário estilo Barsi e o investidor de verdade, vamos dizer assim, é que ambos não pretendem vender, tá? Pode acontecer de vender, mas não é o objetivo central. A diferença principal é para onde que eles estão olhando o retorno desse ativo. O investidor no estilo previdenciário, que quer ter uma carteira de aposentadoria futura, de renda voltada para os seus ativos, ações, fundos imobiliários, seja lá o que for, mas principalmente falando aqui de ações, tá? O objetivo dele é ter a distribuição de dividendos ao longo do tempo e ter uma distribuição de dividendos cada vez maior. Esse é o objetivo central dele, montar uma carteira previdenciária, chamada assim, focada na renda, tá? Então é a distribuição de lucro e de dividendos daquela carteira ali. Ele olha meio como um rentista futuro daquilo ali, certo? Um investidor de verdade, vamos dizer assim, até o próprio Barsi, no fundo, alguns confundem, acham que ele é só previdenciário, mas ele não é. Apesar dele chamar a carteira dele como previdenciária, ele tem muito do investidor de verdade na estratégia dele, tá? O investidor de verdade, para ele, não é só isso. Para ele, meio que tanto faz. Ele quer também a distribuição de dividendo, mas se a empresa usar o lucro gerado, pode ser um lucro que já está gerando hoje, ou um lucro que eu estou percebendo que essa empresa vai gerar no futuro, pelo crescimento, pela dinâmica do mercado, seja lá o que for, ele pode ser utilizado para recompra de ações, pode ser utilizado para crescimento orgânico, ou seja, reinvestir na própria empresa, pode ser utilizado para crescimento inorgânico, ou seja, comprar outras empresas menores, concorrentes ou até do mesmo tamanho,
ou também pode ser usado para pagar uma dívida, diminuir a alavancagem, melhorar o perfil de dívida dessa empresa. Nas 5 maneiras que eu acabei de citar, o meu patrimônio está crescendo e a agregação de valor desse negócio, para mim, pessoa física, está aumentando e eu vou ganhar dinheiro, seja via renda, seja via acúmulo patrimonial. No caso do investidor de verdade, eu não quero saber que vai ser uma diferença de preço ou se eu vou ter renda. Eu quero que o valor patrimonial agregado para o meu patrimônio pessoal desse investimento seja o melhor possível. Se a melhor alocação naquele momento for distribuir lucro, então distribuir dividendo, ok. Se for reinvestir na empresa ou recomprar ações, melhor ainda também, pode ser também, tá? Então, no fundo, perceba que tanto o day trader, quanto o swing trader, quanto o buy and hold, ou chamado investidor de valor, eles estão negociando papéis. Né? Questão muito mais de olhando preço e fundamentos ali por trás, com uma diferença, 2 diferenças na verdade. O horizonte de tempo é diferente e a base de informações é diferente. Às vezes o day trader, o swing trader, ele não olha tanto os fundamentos e os números por trás da empresa, mas ele olha gráficos e fluxo de ordens ali, e o fluxo de dinheiro para onde que ele está indo, tá? Mas ele também os dois ali estão olhando diferença de preço. No fundo, eles estão arbitrando preço. Por quê? Porque eles querem ir para onde comprar antes de onde o preço está indo, né? Ou seja, ele sempre quer tentar comprar antes de onde o investidor de verdade que vai comprar aquilo ali e vai segurar, vai comprar, ou antes de que um investidor que ele acha que está equivocado em relação à análise dele vai comprar mais caro do que ele está vendendo. Porque se alguém está vendendo e alguém está comprando, esses dois não concordam um com o outro, um com o outro, ou seja, por objetivo, ou seja, por não estarem analisando da mesma forma que ele é ativo, tá? E por último, para a gente finalizar, a parte mais importante e mais interessante aqui. E por que todo mundo fala que o preço vai convergir, se você estiver correto, se tiver feito uma análise correta, ao preço que deve estar lá na frente, se você é um swing trader ou um buy and hold, que você acha que você comprou por menos do que vale e ele vai convergir ao preço lá na frente. 99% das pessoas vão responder porque o preço das ações seguem o lucro dela. Então, se o lucro dessas ações está subindo, o preço dela vai seguir ela. Se o lucro da bolsa em geral está subindo, a bolsa também vai subir junto, né? Isso é o que quase todo mundo responde. Só que isso não é a resposta, tá? Isso é um sintoma e não a causa de verdade do que está acontecendo. Obviamente, se o preço está subindo, se o lucro está subindo, geralmente o preço mais cedo ou mais tarde vai subir também. Mas por quê? Porque a B3 olhou lá, não, o preço dessa ação está subindo, então nós temos que puxar a cotação dela para cima. Não é assim que acontece. Na verdade, ele vai subir porque um investidor de verdade percebe que aquilo ali vai dar lucro e vai comprar e segurar para ter o retorno daquilo ali, seja via recompra de ações, seja via distribuição de lucro, seja outra coisa que for. Então, no fundo, ele sobe porque esse investidor mais especulador, mesmo buy and hold, ele está tentando comprar na frente de alguém que ou ele acha que está equivocado, ou de um investidor de verdade que vai deixar todo o benefício de uma empresa, de um organismo vivo, gerar para ele, seja via distribuição de lucro, ou seja via outros tipos de reinvestimento na própria empresa, tá bom? Então, se não existisse esse investidor previdenciário ou investidor de verdade, no fundo, por mais que você ache que o lucro deveria, que o preço deveria seguir o lucro, isso nunca ia acontecer. Só vai acontecer porque vai ter alguém comprando lá na frente, porque ele acredita que isso vai gerar mais valor para ele. Tá bom? Então, se ficou claro para você, me fala aí se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, qual parte que você ficou em dúvida, tá? E não deixe de clicar aqui para você conhecer também a nossa carteira de construção de riqueza guiada, que é uma carteira completa, que a gente não tem outras categorias ali para te vender outras carteiras separadas. Ali você tem tudo já, você tem ações brasileiras, ações internacionais, fundos imobiliários brasileiros, os REITs, que são os fundos imobiliários, entre aspas, internacionais, você tem criptoativos, você tem renda fixa, você tem proteções em ouro, dólar e outras coisas, tudo dentro de um pacote só, uma carteira montadinha para você simplesmente seguir e construir o seu patrimônio aí a longo prazo e ter uma vida aí sem preocupações financeiras, ou se você já tem isso, construir um patrimônio ainda maior, tá bom? Um abraço.